Bom dia a todos que nos acompanham em mais um programa Manhã Viva, sejam todos bem-vindos. Hoje nós falaremos de um tema fundamental para uma sociedade mais inclusiva e acessível, solidária e também dentro da igreja. Falaremos sobre a comunicação acessível. O que será isto? Vivemos numa época em que a informação e a sensibilização devem chegar a todos, independente das suas condições físicas, cognitivas ou sociais. Quero relembrar aqui algumas das palavras do Papa Francisco, nosso saudoso Papa Francisco, em sua intenção de oração para o mês de dezembro de 2023. É preciso mudar um pouco nossa mentalidade para abrir-nos às contribuições e aos talentos dessas pessoas com capacidades diferentes, tanto na sociedade como dentro da vida eclesial. E assim criar uma paróquia plenamente acessível. Não significa somente eliminar as barreiras físicas, mas assumir também que temos de deixar de falar deles e passar a falar de nós. Então, uma mensagem bem importante para introduzir o nosso programa e nós aprofundaremos o nosso tema com a Cíntia Santos, que é mestranda em comunicação acessível. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre comunicação acessível. Sim, justamente. Então, queremos compreender o que é esse conceito, mas antes, como começou a sua história com a comunicação acessível, para daí também a gente compreender o que é esse conceito? Então, eu comecei, quando me formei em História, foi a minha primeira faculdade, História, e eu fui ser professora de História no Colégio Católico, onde eu tinha uma aluna cega, a Paula, que me ensinou imenso, e tinha o Geraldo, que usava cadeira de rodas. Essas duas crianças, né, esses dois adolescentes, abriram o mundo para mim. Né? Eu precisei me abrir, conhecer cada um deles, perguntar como eu poderia incluí-los na sala de aula e eu passei a estudar. Então eu comecei aí, fui fazer um curso, uma pós-graduação no Brasil de metodologia do ensino de história para fazer a história mais concreta para Paula e incluí-la numa sala de 30 alunos. Então, por exemplo, nós estudávamos o período medieval e nós fazíamos maquete de um castelo, de um feudo, para que a Paula pudesse tocar e sentir a matéria. Né? O conhecimento, ele vinha com o estudo, mas era necessário que ela tocasse aquela realidade. Então, eu comecei a aprender que eu precisava descobrir novos caminhos. Depois, eu passei algum tempo na Canção Nova, como missionária na Canção Nova, e também trabalhei, né? Eu acho que Deus sempre escolhe um caminho na nossa vida. Trabalhei no primeiro programa para a comunidade surda no Brasil, que chamava Mãos que Evangelizam, que passou na TV Canção Nova por algum tempo. E eu trabalhei nesse programa também. Cada momento vivido com as pessoas, com algumas pessoas que tinham alguns tipos de deficiência, foi abrindo o mundo para mim. Depois eu vim aqui para Fátima e trabalhei no primeiro hotel acessível em Fátima, que é o Essência Marianos, e nesse nascer do hotel eu estava, e aí quando eu percebi que tinha um caminho ali que Deus me chamava, e aí eu então entrei para o mestrado de comunicação acessível. Muito bem, e o que vem a ser então essa comunicação acessível para a gente entender esse conceito? Eu acho que a gente tem que pensar assim, qual é a comunicação que é para todos, né? Quando o Papa Francisco falar de nós, quer dizer, de todos incluídos, é uma comunicação para todos. Se nós começamos com a base que a comunicação ela tem um emissor e um receptor, a comunicação acessível é aquela onde o emissor busca caminhos para que o receptor acolha a mensagem. Então, a comunicação acessível, o estudo da comunicação acessível, ele procura meios para que a comunicação chegue a todas as pessoas. Vou colocar um exemplo muito simples. Eu gostaria de assistir um filme alemão. E eu não sei alemão. Eu preciso de uma ferramenta de acessibilidade que me ajude a compreender o que está acontecendo na comunicação lá dentro. Por isso, utilizamos a legenda. Então, a comunicação acessível, ela é os meios necessários para que a comunicação chegue de forma clara até a outra pessoa.
não importando quais meios são necessários. Lógico, nós podemos usar as legendas, a audiodescrição para as pessoas cegas, podemos utilizar a língua portuguesa de sinais, que no Brasil se chama Libras. Nós temos vários formatos que nos ajudam. E quando nós não encontramos o formato, nós vamos estudar para que cada pessoa se sinta excluída. Incluída e não excluída. E não se sinta excluída. Isso. Certo. E sempre é necessário justamente também ver qual é ali a necessidade do outro. O olhar sobre a outra pessoa é muito importante. Eu falo que a acessibilidade, o acolhimento, ele começa quando eu olho para o outro. Né? Quando eu olho, por exemplo, para a Graciele e pergunto, como eu vou comunicar para ela? Porque vai diferenciar do seu nível intelectual, do seu nível de estudo. Às vezes nós queremos falar muito rebuscados, com palavras difíceis, mas nem todos vão me entender. Então é necessário que eu transforme as minhas palavras rebuscadas em linguagem simples, Sim. onde todo mundo pode escutar. Às vezes eu tenho uma assembleia na minha frente formada de doutores, mas eu também tenho no meio de doutores pessoas que têm um nível escolar, por exemplo, mais baixo. E eu preciso que aquelas pessoas recebam esse conteúdo. A comunicação acessível é assim. Se eu tenho numa assembleia alguma pessoa com problemas de audição, eu preciso ter um tradutor. Eu preciso ter legendas, eu preciso ter para uma pessoa, por exemplo, num estudo, uma pessoa que seja cega, eu preciso ter braille, eu preciso, por exemplo, com baixa intelectualidade ou alguns outros deficiências, o pictograma, uma linguagem facilitada, uma linguagem simples. Então, o estudo da comunicação acessível procura estes meios para que todos alcancem a comunicação. E quais são os maiores impedimentos para se ter essa acessibilidade? É das plataformas, dos meios em si ou as mentalidades? Fiquei refletir sobre isso. É as mentalidades. Eu acho que tudo começa nas pessoas, né? Começa em mim. A partir do momento que eu olho para o outro e descubro o outro pensando, eu preciso me comunicar e o outro precisa me entender. Começa em cada um de nós. Até mesmo quando nós falamos do trabalho, quando o Papa Francisco fala, somos nós, a inclusão começa em nós. Nada sem esse grupo pertencente, sabe? Comum, unido. A partir do momento que eu tenho essa visão, a barreira que eu preciso quebrar é da exclusão, do isolamento e do preconceito. Sim, e também acredito da falta de conhecimento, por exemplo, nas paróquias. A gente vai falar um bocadinho aqui sobre essa acessibilidade nas paróquias. Maior conhecimento, maior estudo sobre isso, preparo também das pessoas, porque às vezes a gente fica tão centrado no nosso mundinho que não entende o outro lado, não entende como uma pessoa vai ali aprender a palavra de Deus com alguma deficiência. A gente não tem noção de como que é a percepção dela. Então, falta também esse conhecimento, mais a gente divulgar, instruir sobre isso. Eu acho que tudo começa na catequese. Então vamos. A catequese, quando você tem a palavra de Deus, que todos sejam um, a partir do momento que todos sejam um, eu passo a aprender a acolher, eu passo a aprender a dividir, né? Eu passo a entender as diferenças, que as diferenças e a diversidade, ela só nos enriquece. Sim. Nós só crescemos. A comunicação acessível, ela soma, ela nunca divide, né? Então, a partir desse momento que a catequese, hoje, lógico, graças a Deus, o Papa Francisco falou muito disso, a CNBB do Brasil fala disso, aqui em Portugal também a Conferência dos Bispos tem pastoral para isso. Então, esse olhar preocupado faz com que a catequese, a evangelização, até mesmo a colocação, a homilia do padre, possa, aos poucos, ir formando essa consciência. E, então, além desse conhecimento, desse conhecimento, dessa consciência, que práticas podemos adotar nas paróquias, né? Que exemplos concretos se pode ter de acessibilidade, comunicação acessível nas nossas igrejas? Tá, então, eu vou começar daquilo que é o básico
né, se eu quero fazer um trabalho acessível? Observar quem são os paroquianos que têm algum tipo de deficiência na sua paróquia. Tá? Da população em que eu pesquiso, da minha amostra, apenas 10% dos paroquianos no Brasil frequentam a igreja constantemente, são pessoas com algum tipo de deficiência. Então, é uma população muito pequena, sabendo que 25% da população brasileira, no último IBGE, declarou ter algum tipo de deficiência. Então, nós teríamos de ter uma amostra pelo menos de 25% Sim. dos paroquianos, e isso não acontece. Então, onde estão essas pessoas? Então, a primeira coisa é saber essa população, saber quem são as pessoas da paróquia, e eu acho que a melhor coisa, o primeiro passo é como eu posso ajudar a paróquia a estar mais acessível para você. O perguntar faz uma diferença muito grande. Né? Olha, para mim fica muito difícil a ouvir o que o padre fala, porque vamos pensar na deficiência auditiva. Você tem desde a baixa audição, a perda completa. Sim. Então, muitas pessoas só leem os lábios, outras pessoas sabem Libras, né? Então, o que é melhor? É uma legenda? Então, hoje nós podemos ter ecrãs nas paróquias e hoje nós temos alguns softwares para legendas tempo real. Então, nós precisamos saber do que as pessoas necessitam. E precisamos procurar meios, nós sabemos que as nossas paróquias não são paróquias que têm muito dinheiro, mas dentro daquilo que é possível dentro da paróquia, o que eu posso fazer? Né? Então, por exemplo, os textos bíblicos, as leituras das missas em braille, ajuda muito. Ajuda muito o tradutor de língua gestual, né? Mas também as legendas. Isso é muito importante. Pensar nessa qualidade. Pensar, por exemplo, na visibilidade do altar. Né? Porque algumas pessoas que não conseguem acompanhar por Libras, os primeiros acentos, ela consegue perceber, fazer uma leitura labial do sacerdote. Então, ter lugares reservados. Ter lugares reservados. Então, eu acho que a pergunta e a investigação do que eu posso preparar no ambiente paroquial para você é o primeiro passo. Sim, sempre buscar calçar o sapato do outro, né? Calçar o sapato do outro. Em primeiro lugar. Falando também em exemplos aqui de Portugal, a JMJ, Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, foi um evento com vários exemplos de comunicação acessível. Teve um departamento, né, voltado para isso durante a JMJ. Então, acredita que foi uma oportunidade também de, num evento mundial, abrir as portas para quem estava fora da igreja, assim poder participar, construindo rampas de acesso ao coração de Cristo também? Sim, eu acho que o Papa Francisco deixou um legado para Portugal, que é todos, todos, todos. Isso. A partir do momento que é todos, o pontapé foi dado. Né? Eu posso dizer que até mesmo antes da chegada do Papa, quando tudo começou a ser pensado. Por exemplo, a Sé de Leiria, né? Ela contactou o IPL, fizeram uma parceria e o IPL fez um mapeamento de toda a visita, porque os jovens chegavam, também chegavam os estrangeiros que não falavam a nossa língua, e eles podiam fazer a visita na Sé de Braga, né? De Braga não, Leiria. De Leiria. Sim. E aí, a partir da Sé de Leiria, várias outras paróquias entraram em contato. Um exemplo também, claro, é o Santuário de Fátima. Tem guião, tem audiodescrição preparado para as pessoas com deficiência que lá chegam até as portarias e pedem, eles recebem tudo na mão, quer dizer, um guião explicando as aparições, os locais do santuário, e isso em braille e também em audiodescrição. Eu acho que a igreja portuguesa, ela se preocupa muito. E Portugal tem uma população envelhecida. Tem. Isso faz com que, aos poucos, nós vamos precisando, eu me incluo, porque às vezes as pessoas falam assim, envelhecida, eu me incluo, por quê? Eu vou explicar. Eu tenho uma lesão no meu pé, ok?
E essa lesão no meu pé me fez ficar 6 meses numa cadeira de rodas. Nossa. E eu pude experimentar a necessidade das rampas, a necessidade das acessibilidades e a parte arquitetônica, né, é importante, né? Mas a parte de comunicação, tanto nas placas e orientação das paróquias, é fundamental. Sim. O IPL de Leiria tem um trabalho fantástico nas paróquias, nos museus, né, todos os alunos que frequentam o mestrado faz o trabalho junto a vários museus e entidades portuguesas criando esses guiões, né? E eu acho que esse trabalho, que é um trabalho, eu falo que é de uma formiguinha, mas que já em Portugal já não é mais de formiguinha, ele já se espalhou por Portugal e cada entidade que procura o IPL de Leiria tem as portas abertas e tem um trabalho ali de respaldo internacional. O IPL de Leiria tem um respaldo internacional. Tem várias parcerias com universidades brasileiras e como o Brasil bebe do IPL de Leiria e também o IPL de Leiria bebe um pouquinho ali do Brasil. E se nós, né, que não temos alguma deficiência, né, porque temos outras deficiências tantas, né, mas para a gente também é importante ter uma comunicação ali acessível, uma comunicação clara do que se passa na igreja, na paróquia, enquanto mais alguém que realmente tem alguma condição, né? Eu acredito que nós precisamos entender um pouco os evangelhos a partir dos encontros de Jesus com as pessoas com deficiência. Sim. Nós precisamos entender que no tempo de Jesus, historicamente falando, aí já é a professora de história. Eu gosto de história. Historicamente falando, os romanos, eles eliminavam as pessoas com deficiência quando nasciam. Os judeus simplesmente excluíam e colocavam à margem, e eles eram deixados de lado, né? Nós encontramos isso muito no Evangelho. E qual era a forma de Jesus incluir? Naquele momento e naquele tempo, por causa dessa realidade de consciência histórica, era trazer as pessoas para o meio e curá-los. Jesus mostrava que não havia diferença, né? Depois, com o tempo, a Igreja Católica entendeu isso e passou a fazer um trabalho, mas era muito assistencialista. Sim. É um olhar do outro que precisa de mim e eu não preciso do outro. Não colocá-lo como protagonista. Não colocava ele como protagonista, não colocava ele de igual para igual. Aos poucos nós fomos percebendo como igreja, e aí é que está graças a toda a nossa consciência do Evangelho, né, e do mundo também, na evolução do mundo, nós acolhemos de igual para igual. Hoje a igreja não tem só um trabalho assistencialista, tem um trabalho de acolhimento, né? O outro que é igual a mim, que está na paróquia e que eu preciso fazer com que esta palavra chegue até ele, que esse acolhimento chegue até ele e que a escolha que ele fez da vivência, da espiritualidade, da religiosidade, ele tenha o direito de vivê-la como eu tenho o direito de vivê-la, né? Sim, sim, com toda certeza. E a gente, pegando o que você falou assim do assistencialismo, né? Porque a gente realmente é difícil se colocar no lugar do outro e colocar ali, às vezes, como coitadinho. Não, e não pode, né? O outro também, assim, cada um no seu jeitinho, com o seu diferencial, né? Pode ser protagonista da sua própria vida e pode ser também bem atuante nas paróquias, não é? Nós temos que quebrar esses paradigmas, né? Acho que a primeira coisa que nós temos que quebrar é paradigma. A palavra preconceito, que é ter uma concepção antes de ter o conhecimento daquilo, né? Não, o preconceito, ele tem que abaixar e eu tenho que olhar para o outro, né? Eu preciso olhar para o outro, né? Eu tenho um amigo que é de Fátima, o Luiz. O Luiz, ele é cadeirante e nós temos uma conversa muito boa, né? O Luiz, eu tive experiências fundamentais com o Luiz. O Luiz é designer, é uma pessoa fantástica, uma criatividade grande. E nós conversávamos muito sobre isso, E eu tive uma experiência com o Luiz, que eu posso falar de comunicação acessível. O sonho do Luiz, né, é viajar o máximo possível.
E é lógico, por causa da limitação, no caso dele, que ele precisa de uma cadeira de roda toda especial, ele viaja muito, mas aqui dentro de Portugal, e ele gostaria de ir a outros locais. E eu fiz uma experiência com o Luiz que foi, assim, enriquecedora comigo, que foi, eu levei o Luiz numa viagem sem levar o Luiz comigo, que foi, Luiz, tô no aeroporto, estou fazendo isto, no voo foi assim, cheguei nesse lugar. Olha, e eu tirava foto e mandava para o Luiz. Sim. Nós estávamos tendo uma troca real, uma troca de diálogo e comunicação, porque eu estava levando o Luiz comigo. Né? Numa conversa, num diálogo, numa experiência, daquilo que eu posso partilhar do meu precioso. Naquele momento era a minha viagem. Sim. Na igreja, o mais precioso é a minha experiência e a minha espiritualidade. Então, eu preciso trazer o outro para aquela realidade. Você fala, mas a viagem à igreja é muito diferente. Não é quando você chama o outro. Isso. Você já convidou alguém para vir à igreja? Você já convidou alguém que se sinta bem? Eu não quero bem porque eu não me sinto acolhido. Não, vamos. Escolha então, vamos à missa. Se não é uma missa dominical que está muito cheia, ou vamos escolher um horário mais vazio, para que a pessoa possa aos poucos ir se ambientalizando, a paróquia com ele e ele com a paróquia. Eu acho que tudo também parte de um convite. Claro, né? Também a gente, como eu já falei mais de uma vez, a gente sair da gente mesmo, do nosso mundinho e convidar, né? Sejam as pessoas com deficiência ou não. Ou não. A igreja está de portas abertas para todos. Um pouquinho atrás você falou sobre alguns recursos tecnológicos. Que exemplos tem hoje em dia que pode possibilitar essa melhor comunicação acessível? Dentro das paróquias, nós podemos usar as legendas automáticas, que são alguns softwares, podemos utilizar a impressão em braille, que é uma das opções, né? Podemos usar para algumas pessoas com baixa audição, auscultadores para aumentar essa audição. E também temos os pictogramas, que é uma linguagem muito específica, mas que todas as pessoas conseguem participar para a leitura. Nós usamos muitos os pictogramas nas escolas, como também na cultura, nos teatros, né, nos museus, para facilitar essa comunicação. Agora, eu estou lembrando de um detalhe que, de repente, não é um detalhe, mas o som da igreja. Porque tem igrejas que precisam investir melhor no seu som. Eu lembro que lá na minha paróquia de origem, por um bom tempo, assim, foi uma coisa, todo mundo pedindo para o padre investir na melhoria do som, porque não dava para perceber nada. Né, algumas igrejas mais antigas, quando não se tinha nenhum recurso de som, de caixas de som. Então, é um detalhe também importante a se observar, né, para todos. Na minha investigação, eu fiz questionários sobre os mesmos temas para os 3 públicos diferentes. Para os párocos, para os paroquianos com deficiência e para os paroquianos sem deficiência. Interessante. Isso para ter um olhar diferenciado. Sim. E eu pergunto para todos igualmente, qual é a visibilidade do altar? Né? Qual é o áudio da paróquia, da igreja? Quais são os acessos? Né, a parte de rampa, porque, Grazi, a arquitetura da Igreja Católica, durante muito tempo, ela tem mais ou menos o mesmo parâmetro de escadarias, que é subir cada degrau para levar até o sagrado, para levar até o céu. Então, tinha todo o conhecimento na construção das igrejas. E ter que pensar qual é a forma que eu preciso tornar isso acessível, qual é a porta que eu vou colocar a rampa, né? Onde eu vou colocar... vai mudar a arquitetura da igreja. Não, vai tornar a igreja habitável. Eu preciso colocar um corrimão, eu preciso colocar uma rampa planejada, né, que muitas vezes ela vai ter que ser maior, o cruzado dela ali perto das escadas. Então, tudo isso precisa ser pensado. E eu coloco essas 3 populações, né, esses 3 grupos diferentes, para analisar o mesmo efeito. Por exemplo, uma outra coisa que foi feito de forma diferente, que é, você já deixou de ir à missa por se sentir excluído?
Você conhece alguém que já... Então, esses cruzamentos da pesquisa está trazendo os dados muito interessantes, que muitas vezes nós não paramos para observar. E a partir do momento que um sacerdote parou para responder, ele falou assim, não tinha pensado nisso. Mas é um trabalho de formiga, né? Mas é aquilo que vai alimentando, né? Eu não tinha pensado nisto, eu não tinha verificado qual é o melhor local, qual é o melhor ângulo, qual é a melhor visão do altar. Todo paroquiano tem visão do altar? Sim, nós temos igrejas com pilastras no meio e bancos atrás das pilastras. É o melhor para todos? Isso a gente não precisa deixar a beleza artística da igreja, não vamos afetar, mas quando se coloca as rampas, quando se coloca a sinalização, mostra o dinamismo e o acolhimento que existe naquela igreja. Nós não queremos mudar nenhum aspecto que seja, por exemplo, vai mudar a beleza artística. Não vai mudar a beleza artística. Não vai tornar essa beleza acessível. Isso mesmo, a gente vai continuar no nosso segundo bloco a compreender mais sobre comunicação acessível e essa compreensão de que todos nós devemos ter. Até já! Sejam bem-vindos de volta ao nosso segundo bloco do programa Manhã Viva de hoje, em que estamos a falar sobre comunicação acessível, com a nossa convidada Cíntia Santos, que estuda sobre comunicação acessível, tanto a realidade do Brasil, também tem suas percepções e pesquisas aqui em Portugal. E nós vamos agora justamente também falar de algumas realidades concretas, né, alguns desafios que no seu estudo, Cíntia, você tem percebido das paróquias brasileiras e também face aqui à realidade portuguesa. Olha, estava a mencionar que, por exemplo, nós precisamos olhar a realidade que nos rodeia, né? Eu sou uma paroquiana dessa paróquia, tá? Mas eu sei que em volta dessa paróquia tem uma população de pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Essas pessoas estão na paróquia? Essas pessoas gostariam de estar na paróquia? Porque muitas vezes a pessoa, ela não quer ter que derrubar barreiras. Uma coisa é lutar, nós lutamos para derrubar as barreiras. Outra coisa é a pessoa ter que lutar para derrubar barreiras. É difícil. Né? E se eu posso fazer com que essas barreiras sejam dissolvidas, é um trabalho que eu posso fazer. Né? Uma barreira que precisa ser dissolvida é a barreira atitudinal. A atitude, Grazi, nasce no interior de cada ser humano. Né? Muitas vezes nós achamos que a atitude é o nosso comportamento, mas na verdade a atitude ela é interior ao comportamento, não é isso? Eu não sou muito de psicologia, mas eu sei um pouquinho, por causa do meu estudo, um pouquinho lá. A atitude está intrínseca. Ela é formada na educação que eu tenho familiar, na educação no meio onde eu vivo, né? Na sociedade onde eu estou inserida. Então, é essa atitude que eu preciso trabalhar. Né? Muitas vezes o meu comportamento ele pode ser preconceituoso porque dentro de mim aquela atitude mais intrínseca muitas vezes não foi bem formada. Como essa atitude é formada no nosso crescimento, no nosso dia a dia, nessas crenças, né? Crenças no sentido não religioso, mas na crença do ser humano, de tudo aquilo que nós temos uma crença diante de cada aspecto da nossa vida, que foi criado dentro de nós. Então, aos pais, é fundamental uma educação inclusiva. Quando o filho ainda é pequeno, né? Isso é importante dentro de casa. É importante que a escola tenha uma educação inclusiva, formando nas crianças esse olhar sobre o outro, esse tirar do preconceito, aquilo de poder analisar a realidade de cada um. E também é uma responsabilidade das nossas paróquias. Na catequese, no sermão do Senhor Padre, na orientação que cada um ajuda a lhe fomentar a fé,
e a vivência da nossa catolicidade. Porque ser católico, né? Eu sou católico apostólico romano, né? Católico é universal, universal é para todos. Então, qual é o exercício dessa catolicidade para todos que nós estamos vivendo? Então, começar a formar o ser humano na essência das atitudes do outro, do ir além. O que é muito difícil. É muito difícil. E, Cíntia, dentro disso das atitudes, né, eu também estava aqui refletindo. Não só na igreja, mas toda a sociedade, passando isso pelas construções, passando do olhar mesmo sobre o outro, como se não tivesse direito de exercer sua fé, direito de se locomover, direito de tantas coisas, né? Como se aquela pessoa com deficiência fosse menor do que nós ditos normais, né? Porque se fala da gente dito normal, entre aspas, mas não tem que ver assim com essa distinção tão grande, né? Porque isso é não preservar o valor da dignidade humana, a essência, né? O sentido de vida que todos nós temos que cultivar, que temos o direito de andar, de nos locomover, de nos comunicar, de acessar, até de adquirir produtos, né? Porque a gente também estava comentando um pouco sobre isso no intervalo. E as pessoas com deficiência também são trabalhadoras, são consumidoras e às vezes até não conseguem ter esses acessos para coisas básicas do dia a dia, né? Eu acho que o direito à vida e vida plena, todas as pessoas têm necessidade, todas as pessoas têm o direito, né? Tá na Constituição dos países, sim, né? E o direito de ir e vir, o direito de ser, o direito de ter plenitude, todas as pessoas têm. Trabalhar a nossa linguagem, trabalhar o nosso jeito, trabalhar o nosso acolhimento é importantíssimo para a cidadania. Para mim, a cidadania é para a cidadania do outro, entende? Quando nós, voltando lá das atitudes, dos preconceitos, da formação, tudo isso é fundamental, né? É necessário. Ah, mas fala-se tanto nisso, mas é necessário falar mais, e repetir, e falar, e ensinar, e discutir, trazer para o meio. Isso é muito fundamental, né? Muitas vezes as pessoas são preconceituosas porque não tocou numa realidade, porque não vivenciou, ou porque não foi dado a ela a instrução. Porque a partir do momento que a pessoa toma conhecimento, todas as barreiras caem. É por isso que eu falo, é necessário chegar, conversar, falar. Alguma vez já se chegou até uma pessoa, por exemplo, cega, que está entrando na sua paróquia e perguntar, você precisa de ajuda? Como eu posso te ajudar? É uma pergunta muito simples. Muito simples. Mas é fundamental, porque isso pode fazer com que o acesso da pessoa na paróquia seja muito mais fácil. Se a pessoa que nunca foi naquela paróquia falasse assim, poderia me mostrar o percurso da igreja? Entrando na igreja, de que lado fica o sacrário? Né? Isso facilitaria. A partir do momento que a pessoa ela vai se tornando aquilo um ambiente comum dela, ela vai fazer isso sozinha. Né? Mas ela precisa de alguém, por exemplo, neste caso, a ajude. E se as paróquias, então, tivessem logo na entrada um mapa 3D? Não precisaria que essa pessoa ajudasse. Sim. Porque a pessoa cega chegaria, tocaria no mapa 3D, perceberia o ambiente e ali ela saberia. Então, são coisas muito simples, que às vezes nunca ninguém parou para pensar que poderia ser feito. Né? Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho numa paróquia na minha cidade, que é lindíssima, ela tem um altar mor lindo. E as pessoas cegas que lá vão não percebem essa beleza. Eu virei para o sacerdote e falei, posso fazer uma descrição e um desenho 3D do altar?
Ah, mas você faria? Não é muito caro? Não, não é muito caro. Eu posso fazer? Por quê? Porque tem duas pessoas cegas que frequentam aquela paróquia. E ninguém nunca parou para falar como era a paróquia por dentro. Nossa. Ela frequenta aquela paróquia há anos. E ninguém nunca parou. A percepção da paróquia para ela é outra. É outra. Né? Mas, a partir do momento que eu falei, nossa, o altar mor... e eu passei ali com ela 15 minutos descrevendo o altar, aquele ambiente frequentado por ela anos, passou a ter outra dimensão. Que bonito. Eu fiz, mas qualquer um de nós pode fazer. E até me deu curiosidade, assim, de relatos que, de repente, você já ouviu, dessas 3 populações, né, que também você investiga, os padres, paroquianos com deficiência, paroquianos sem deficiência, assim, que relatos você já ouviu, testemunhos, que, nossa, realmente isso nunca tinha parado para pensar, olha como agora eu estou me sentindo mais acolhido, até famílias mesmo que viram que agora podem ter alguma ajuda para poder levar o seu parente com deficiência, assim, depoimentos, testemunhos. A primeira coisa foi a alegria de alguém parar para estudar isto. Então, quando eu procurei as pessoas, nossa, alguém está preocupado, alguém quer nos ajudar. Muitos sacerdotes vieram falar comigo, pelo menos uns 5 assim, mais próximos, que os seminaristas poderiam ter no período de formação, um estudo e uma consciência um pouco melhor. Que eles fossem um pouco mais preparados para acolher os paroquianos com deficiência. E isso realmente nós não temos. Verdade, não temos. Nos seminários, nunca ouvi falar. Porque vai ajudar muito, né? Também de alguns pais, nossa, que maravilhoso é saber que o meu filho pode ser acolhido, porque muitos pais deixam de ir à paróquia por causa dos filhos, né? Ou muitos pais vão e ficam às portas das paróquias com os filhos, né? E aí pensar, nossa, estão pensando em mim. Muitas paróquias, e 2 específicas que eu estou estudando, têm acólitos com trissomia 21, tem acólitos de cadeira de rodas. Esta inclusão trouxe para a igreja várias outras crianças com outros tipos de deficiência que gostaria de fazer parte. Que legal. Então, esse tipo de gesto, ele multiplica. Então, assim, eu tenho visto, o resultado que eu tenho os sacerdotes, a olhar a realidade da sua paróquia diferente, as pessoas sem deficiência prestando mais atenção e olhando mais para as pessoas que estão na paróquia, e as pessoas com deficiência, muitos deles falando como que está já mudando um pouco a concepção. Grazi, é um detalhe e é um objeto de estudo muito pequeno. Então, isso eu falo, é uma formiguinha. Mas se isso divulgarmos, se isso foi feito matérias como essa entrevista, como outras, quanto mais divulgarmos, isso são exemplos que vão contaminando. É o despertar, porque pode ser que numa paróquia nunca foi pensado nisso. Verdade. E também, você falou um pouco, acho que na sua paróquia de origem, que eram 2 pessoas cegas. 2 pessoas e que cegas. não importa também o número, pode ser uma pessoa, ou então estar preparado, se não tiver nenhuma pessoa cega, se preparar para receber, né? Então, não importa o número, porque por uma pessoa vale a pena. Isso faz a pessoa ter esse sentimento de pertença e realmente uma transformação interior que acaba acontecendo nela, né? Sim. Esse é um pai e uma filha. E os 2 sempre foram praticantes, né? Sempre estiveram presentes. Então, é importante para a gente pensar o que eu posso somar na vida do outro, né? Porque muitas vezes passa o dia a dia e você não percebe. A minha tese tem uma frase que é meu lema, né? Que não está lá em si, mas está na dedicatória, de uma frase de um homem que me ensinou muito, que é do Monsenhor Jonas Abib. A minha tese tem como base tudo para todos. Se eu aprender a fazer tudo, e tudo de comunicação, para todos,
sem exceção, eu posso não chegar a todos, mas eu vou chegar àqueles que Deus me envia. Muito bom. Na paróquia, em casa, no bairro. É que isso, a paróquia, vamos entender, até mesmo em Portugal é muito fácil entender isso, que eu acho que é talvez mais fácil que às vezes no Brasil. Todo aldeamento em Portugal, toda aldeia, toda vila, toda cidade nasce ao redor de uma paróquia. Isso. A paróquia, ela é um coração pulsante dentro dessa sociedade. Então, a partir do momento que eu trabalho a paróquia e trabalho a consciência dentro da paróquia, isso transborda. Uhum. E aí, eu não posso também, é uma realidade que eu estou tocando muito no Brasil, é que outras denominações religiosas me procuraram. Eu não posso limitar só aqui, já que está transbordando, está começando pequenininho ali, mas está transbordando aqui. Se tem outro lugar que me chama, eu preciso ir lá. Porque são o quê? São células pulsantes e vivas que transbordam conhecimentos, que transbordam formação, que transborda uma sociedade, que transforma uma sociedade. Sim, muito, muito interessante. E também, assim, eu estava pensando assim, na realidade, que a gente também falou um pouquinho aqui no intervalo, de uma realidade que os pais passam com as crianças, de quando as crianças estão ali agitadas na missa, e também aquelas pessoas com deficiência que tem ali, dependendo da sua deficiência, tem ali uma agitação própria, tem alguns gemidos assim que soltam, e também por parte da Assembleia compreender que todos nós, cada um do seu jeito, tem direito de participar da Santa Missa, não é mesmo? Desde a criança mais agitada até a pessoa com deficiência que está ali agitada, que fica, né, soltar alguns gemidos, alguns sons. Eu tenho um caso muito específico. Tem um homem idoso, por volta de 80 anos, ele tem uma tosse contínua. É uma tosse que não para. O tempo inteiro ele está tossindo. Muitas vezes essa tosse ela aumenta de som e ele até engasga. Já foi feito vários tratamentos. É uma tosse crônica. Coitado. Então, todas as vezes que ele vai à paróquia, ele tem uma tosse crônica. Então, os filhos que levam esse senhor já de 80 e poucos anos, já escolhem. Primeiro, qual é a missa que menor, porque ele foi educado a vida inteira dentro da igreja. E a partir do momento que ele adquiriu essa tosse crônica, ele diminuiu a ida à missa. Agora ele vai de 15 em 15 dias quando um filho pode levar ao domingo. E o filho sempre escolhe um banco mais perto da porta, mesmo que a igreja esteja mais vazia, é lá no último banco, no canto da porta, porque o pai vai tossir, as pessoas vão ver, piorou com o Covid, né? Piorou com o Covid. Então, foi agravando cada vez mais a situação desse senhor. Ele se sente excluído. Ele pede o filho fica sem jeito. Olha como que essa pessoa precisou se adaptar. Na verdade, a paróquia também precisava se adaptar. Saber que aquele paroquiano tem uma tosse crônica. Porque aquela tosse dele não se aproximar, conhecer a história, saber se precisa de alguma ajuda. E se ele já procura uma missa mais vazia, é para não incomodar. Então você vai vendo que são traços ali. A pessoa faz, a família, porque não é só aquela pessoa que sofre um tipo de preconceito. Né? Para cada pessoa que sofre preconceito ali, né, da falta de acessibilidade, de acolhimento, você tem uma família por detrás. Né? Que tenta até se adaptar, mas tem que lutar todas as vezes. Mas aquela pessoa tem todo o direito, como eu tenho. Né? Então, assim, você está vendo essa realidade que pode ser muito simples, igual você falou, mães com crianças que ficam na porta da igreja com as crianças num carrinho que sai, dá uma volta. Lógico, gente, isso a gente vê muito na igreja. Mas a gente tem que aprender a acolher. Lógico, as mães tentam, porque se a mãe ou o filho que tem um pai com tosse crônica, como esse caso, ele deixou de frequentar com tanta por causa do pai. Por causa, não por causa do pai, mas por causa do incômodo das outras pessoas em relação a ele. Então, as barreiras atitudinais fecham as portas das nossas paróquias. Sim, com toda certeza. Podem estar fisicamente abertas, mas a barreira atitudinal
fecha com 7 chaves as portas das nossas paróquias. E é muito pior do que uma barreira física. Pior, porque a barreira atitudinal muitas vezes magoa. E a partir do momento que eu também estou magoado, eu não quero me expor. Verdade. Não é verdade? E assim, também fico pensando no sentido de comunidade, porque é claro que uma criança, uma pessoa com deficiência, uma pessoa com tosse, não vai participar da missa do mesmo jeito que outras pessoas, mas todas, né, temos que estar ali e participar da Santa Missa. E até para uma criança crescer naquele ambiente litúrgico, crescer nesse costume da família de ir à Santa Missa. Então, a gente, quando vai à missa, é uma assembleia, uma comunidade, não é um ato ali isolado só, né, da minha fé. A gente vive a fé de maneira comunitária. Hoje tem um estudo, né, e um trabalho de uma igreja de outra denominação, que não católica, no Brasil, por causa, por exemplo, do número de crianças autistas, que já estão fazendo um trabalho para que os pais possam participar, no caso deles, do culto, e os filhos também, no mais adaptado para eles. Isso já acontece em algumas paróquias também do Brasil, né? Missas, enquanto está acontecendo a missa, os pais também têm as catequistas com as crianças, e cada vez mais vai se aprofundando essa busca. Eu acho que a partir do momento que vai surgindo esse público, esses paroquianos, as paróquias precisam procurar caminhos, né? Precisa analisar, parar. Talvez não gaste tanto tempo para um sacerdote perceber, porque o sacerdote do altar, ele tem uma visão da Assembleia, e ali ele já percebe, ele já começa a perceber. A partir do momento que essas pessoas se aproximam do altar e ele também vai até a pessoa, esse caminho já começa a mudar. E as pastorais do Brasil, a CNBB, tem um grupo especial para isso. Eu estou falando de Brasil, mas também acontece em Portugal, né? E nós percebemos que este estudo e este trabalho, como todo o trabalho de conscientização, de formação, ele começa do despertar de uma pessoa. Justamente. E também, para a gente também desmistificar algumas coisas, porque de repente, assim, tem a preocupação do padre, da comunidade, vai ter que gastar muito, vai ter que investir muita coisa. Isso corresponde à realidade? Ou gestos e também recursos simples podem vir a serem feitos sem precisar de tanto recurso financeiro? Mas eu tenho um exemplo, tá? Quando começou na TV Canção Nova, lá em 2000 e pouco, quando o padre Darcy foi para lá, que na verdade era da missão dos pequenos surdos, e começou a tradução em Libras, no caso do Brasil, que é a linguagem portuguesa, nas missas, várias paróquias, pessoas se despertaram. E nós não tínhamos paróquias no Brasil, várias paróquias no Brasil, com os tradutores de Libras. Por exemplo, eu posso falar da minha cidade. Eu sou de uma cidade que tem 100 mil habitantes em Minas Gerais. Vou lá uma vez por ano e faço questão de vivenciar isso com eles. Começou simplesmente com um rapaz que viu na TV Canção Nova e aquilo despertou nele. Despertou, ele começou a aprender Libras com livros e aí falou com o padre que ele estava disponível. E ali na Basílica de São Geraldo ele começou então aos poucos treinar e então começou a aparecer, foi divulgado na paróquia, um grupo de pessoas surdas para a missa. Hoje, todo domingo tem tradução de Libras na missa. Hoje, na minha cidade, tem um núcleo grande já de tradutores de Libras. Bom. E hoje, na minha cidade, está se construindo a primeira escola para surdos na região ali, uma escola bilíngue, né? Na minha cidade e na minha região. E tudo começou com um garoto que se disponibilizou e hoje ele é mestre em Libras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dá cursos pelo Brasil. Então, assim, pensar que tudo começou por um rapaz que viu na tela da TV Canção Nova. Que bonito. É um trabalho que ainda falta crescer.
Sim, claro. Lógico, transbordar. Mas começou. Por isso que eu falo que a igreja também transforma a sociedade. Porque se juntou esse grupo, e aí foi aparecendo o quê? Surdos na cidade. Que bonito. E aí, nossa, temos mais pessoas. Vamos ensinar Libras para as famílias, vamos ensinar Libras para os próprios surdos, vamos ensinar Libras para todas as pessoas que querem. Então, hoje, tem lá um curso de Libras e agora a escola, que é uma associação, é um grupo de pais que começou a fazer e agora já tem um investimento público em cima, mas tudo começou dali. Que bonito. E isso realmente toca no olhar da pessoa sobre a vida, sobre Deus, sobre o seu sentido de vida, toda essa transformação que gestos como esse trazem? É que, como eu disse para você antes lá, sai do assistencialismo para a vivência da igualdade e da inclusão. A partir disso muda completamente, né? Talvez é só um olhar, é só um despertar. É um despertar para essa realidade. Nossa, muito bonito mesmo, assim, parabéns pela pesquisa, que a gente quer contribuir também com esse pouquinho aqui para repetir essa informação, esse conhecimento, essa conscientização, porque é o que você também falou há pouco durante o programa, né? Tem que sempre falar, repetir, porque é só assim que a gente forma as consciências, né? Não deixar o assunto escondido, mas falar sempre. Então, eu quero te agradecer, Cíntia. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito boa. Foi muito boa. Então, é um prazer sempre estar aqui. Sim, que a gente possa multiplicar, falar, divulgar esse programa e multiplicar isso nas nossas paróquias, falar lá com o senhor padre para assistir, para poder ver o que se tem na diocese ou, né, em todo o país, na igreja, todas essas medidas que podem ser adotadas. Então, chegamos ao fim de mais um programa Manhã Viva. Foi bom demais estar conosco, estar com a Cíntia, ouvir tantos relatos e, como ela falou, é sempre a mudança de atitude. Não vai ser mudar uma estrutura física simplesmente, mas é a nossa mudança de atitude, de coração, de sentimento, ver que todos, como relembrou a Cíntia, temos o direito de participar da Santa Missa, de estarmos em comunhão e unidade na Santa Igreja. Então, até o próximo programa. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.